A paz do Senhor Jesus para todos. A palavra de Deus a qual eu quero trazer para a edificação da vida dos meus irmãos hoje fica no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 15, versículos 1 e 2, onde Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu estava aqui em casa, irmãos, olha só como é que o Espírito Santo fala com a gente de maneiras inexplicáveis. Eu estava aqui em casa, né? Aqui em casa nós temos plantas e eu tenho em um vaso um pezinho de cidreira. E o que acontece? Esse pé de cidreira, ele estava muito castigado, com as folhinhas meio adoentadas. E o que foi que eu fiz? As folhas estavam tão ruins que elas ainda estavam na árvore, mas elas estavam mortas. Quando eu encostava, as folhinhas caíam. Eu arranquei todas aquelas folhas, cortei os galhos, fui cortando os galhos que estavam compridos demais. E aí eu cortei esses galhos, coloquei numa garrafa com água para poder dar raiz, para formar, né, uma nova planta. E quando esses galhos eles deram raiz, nasceu raiz, eu enfiei eles ali naquele vaso mesmo, naquela terra, né? Dei uma limpada por cima na terra também e enfiei esses galinhos na terra e deixei ali. E a minha planta, ela ficou muito feinha. Ficou feinha, não tinha folha nenhuma, tava só aqueles galhos, parecia que era galho seco, sem folha nenhuma, aquela coisa feinha. E eu coloquei ela ali no muro, troquei ela de lugar, coloquei ela no murinho. E houve um período de chuva, tá havendo um período de chuva aqui onde a gente mora. E hoje, de ontem para hoje, eu tava olhando essa planta e eu vi que ela estava toda cheia de flor, de folha. Folhas novas brotaram. Aquela planta que eu achei que talvez fosse morrer, ela ressurgiu, né? Ressuscitou. Folhas novas brotaram dela. E agora de noite o Espírito Santo estava falando comigo através dessa lição da minha planta. E o que eu quero testemunhar aqui para os irmãos acerca do que o Espírito Santo nos diz. Primeiramente, que o Espírito Santo, ele nunca vai te revelar algo que nunca foi revelado para ninguém. O que acontece é que cada um de nós tem uma maneira de entender uma explicação. Então o Espírito Santo, ele nos conhece. Então, para mim, ele vai me explicar algo acerca da palavra de maneira que eu possa compreender. Para você, ele vai te explicar de uma maneira que você possa compreender. Mas a explicação, ela sempre vai ser a mesma. A raiz da palavra sempre vai ser a mesma. E o objetivo também sempre vai ser o mesmo, né? Quem não se lembra que Jesus, ele falava por parábolas. E dependendo, né, de quem eram as pessoas, o público, né, que estava ali para ouvi-lo, às vezes ele falava sobre plantação, às vezes ele falava sobre cuidado com animais. A gente vê que às vezes ele falava, né, sobre a autoridade. Quando ele estava diante de autoridades, ele falava a respeito do modo operante de autoridade. Então o Espírito Santo, ele trabalha desse jeito, mas a mensagem continua sendo a mesma. Então o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração sobre essa palavra e eu fui me aprofundar. A videira, ela era uma árvore muito comum na Palestina. Então essa videira, ela precisa de muitos cuidados. Ela precisa de um cuidado com a preparação do solo. Ela precisa de um cuidado, né, nos 3 primeiros anos de vida dela. Ela precisa receber de ano em ano, né? Se não me falha a memória, quando ela está próxima de florescer, quando ela começa a florescer, nos 3 primeiros anos ela precisa ser podada. E é uma poda drástica. Como foi essa poda que eu tive que fazer na minha árvore, né? De arrancar todas as folhas e cortar os galhos. E parecia que não ia dar mais certo, parecia que ia morrer. E eu fiquei pensando, poxa, minha plantinha vai morrer, eu vou ter que arrumar outra, né? E olha só que curioso, né? O nosso Deus, que ele é o lavrador, Jesus diz que o pai dele é o lavrador. Ele sabe a maneira correta de nos podar. Não para nos matar, mas para que possamos crescer e gerar frutos. E Jesus vem testificar isso aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, corta.
corta. Mas toda vara que está em mim que dá fruto, né? Ele tira, ele limpa ela, né? Faz essa limpeza para que dê mais frutos. E nesse estudo que eu fiz, né? Ele diz que se o vinheteiro ele quer que aquela vinha dê bons frutos, frutos suculentos, é necessária essa poda drástica. Não tem como esperar que a vinha dê bons frutos sem fazer uma poda drástica periodicamente. De tempos em tempos é necessário podar. De tempos em tempos é necessário limpar a terra. É necessário fazer aquela limpeza nos galhos. É necessário fazer uma poda para que cresçam novas folhas e para que se gerem novos frutos. Então talvez você, assim como eu, esteja passando por um momento de poda. E talvez você não esteja entendendo. Por que parece que eu tô tão seco? Por que parece que não tá saindo nada? Por que parece que eu não tô gerando nada? Poxa, eu tava num momento tão bom. Eu tava talvez pregando tanto em tantos lugares, recebendo tantos convites para louvar, sabe? Recebendo tantas oportunidades para ministrar, para falar de Jesus. Tantas pessoas estavam vindo até mim, sabe? Para receber algo de mim, sabendo que ia receber algo de Deus, algo de Jesus Cristo. E agora parece que eu tô num momento de seca, num momento de sequidão. Parece que não tem mais propósito para mim. Ei, entenda. O nosso Deus, ele é zeloso. Sabe? Ele não é um carrasco que quer somente extrair de nós, sabe? Tirar de nós, arrancar de nós para lançar na vida de outras pessoas. E quando chega o momento que você para de gerar fruto, o momento em que você precisa de um cuidado, ele simplesmente vai te descartar e colocar outro no teu lugar. Não, Deus, ele não é assim. Sabe, lembra que eu falei que eu pensei que a minha árvore ela tinha morrido e eu ia ter que jogar ela fora e trazer outra árvore, arrumar outra árvore da mesma espécie, mas uma árvore nova, sabe? E o nosso Deus, ele não é assim. Ele não nos descarta no momento em que precisamos ser cuidados, tratados. Ele não me descarta e não te descarta, mas muitas das vezes por não entender o período que nós estamos vivendo, sabe? Não entender o modus operandi de Deus trabalhar. Muitas das vezes, né? A gente acaba se entristecendo, se enfraquecendo, parando de caminhar, parando de buscar, porque não está vendo resultado, porque está no momento de sequidão, porque talvez está no momento de tribulação, de perseguição. E é nesses momentos que Deus, ele para tudo, ele te recolhe para te tratar, para te podar, para te limpar, sabe? Para arrancar os espinhos do terreno, para arrancar as pedras do caminho, para tirar as barreiras, para tirar os impedimentos, aquilo que muitas das vezes está dentro da terra do nosso coração, atrapalhando, sabe, a nossa árvore de crescer, de alcançar, né, novos lugares mais altos, né? Diz aqui nesse estudo de concordância que a vinha, né, muitas das vezes ela cresce, ela se espalha, ela sobe em postes, ela começa a ir em lugares mais altos, né? Quem já viu uma vinha, um pé de uva, uma vinha, sabe que é assim uma vide, né? Sabe que é desse jeito, que ela cresce muito, que ela se espalha muito. Mas para isso acontecer, é necessário que o terreno seja tratado. É necessário que essa planta ela seja podada. É necessário que ela seja cuidada, para que ela possa gerar frutos suculentos, frutos proveitosos, para que ela possa gerar cada vez mais e mais frutos. Então a palavra de Deus que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é essa. Entenda que tem momentos em que o Senhor, o lavrador, ele vai tirar o período para cuidar de você. Ele vai tirar o período para te limpar, porque no processo da caminhada, muitas das vezes a gente acaba se sujando e precisa ser limpado, precisa de uma limpeza periódica. Então entenda esse momento e receba esse momento com alegria, se resguarde e espere a resposta do Senhor.